É 2016, cara. Você sabe que foi uma coisa que eu costumo dizer o seguinte: o motocultura ele não foi planejado, ele aconteceu. Eu acho que isso foi um negócio bastante interessante. A coisa foi orgânica desde o início. Então, o pessoal que me conhece um pouco melhor sabe que eu sou arquiteto, designer, e eu fui convidado, acho que foi em 2014, 2015, eu não lembro exatamente. Eu fiz a casa de um amigo meu que também é do mundo das artes. O cara ele é. Ele compõe trilhas sonoras para vários comerciais, aí, televisão, enfim, cinema e assim por diante. E eu fiz a casa dele, né? E, enfim, curtiu o trabalho, etc. E ele falou: Meu, porra, eu tô afim de fazer uma moto. Você faria o do design? Você criaria um projeto? Meu, aceitei o desafio na hora e a gente começou a discutir, entender ali o que seria esse projeto, né? Então, foi em cima de uma Ducati, uma Monster S4 RS, na época, que já era Já uma era punk. baita Uhum. base, né, meu? Ou seja, a responsabilidade ali era gigantesca, né? Não era qualquer moto, era uma moto assim, da família Monster. Para quem não conhece Ducati, da família Monster é simplesmente a moto mais top já desenvolvida pela Ducati, né? Ela tem um motor, inclusive, da Superbike 999, que inclusive tem título do Mundial de Superbike, ou seja, é uma máquina a toda prova, com tudo que tem de melhor. E aí você pega uma moto dessa para enfiar a serra nela e começar Dá um medo, né? projeto, meu, Dá medo, dá medo. cara, o negócio foi meio complicado. Mas enfim, a gente começou a entender como é que seria o desejo do Caíto, no caso aí, acabei não falando o nome dele, o Caíto. E a ideia era começar, enfim, foi pensado em se desenvolver um kit de alumínio. E aí ele tinha o desejo de fazer realmente todas as peças em alumínio. E primeiramente aqui no Brasil não tinha. O que ele tinha encontrado era lá fora, mas infelizmente com uma questão aí de impostos enfim, a coisa complicava e não viabilizava. E aí, isso foi um negócio interessante, né? São nessas dificuldades, digamos assim, que a gente acaba inclusive encontrando alguns caminhos interessantes e conhecendo pessoas interessantes. Então, foi aí que a gente esbarrou e acabou conhecendo o Alexandre Salzano. Cara, é um figuraça. Eu fiquei surpreso de ter um profissional do gabarito dele justamente trabalhando no Brasil. Quer dizer, não só no Brasil, na verdade, na época, o cara trabalhava 4 meses, 4 meses na Europa, 4 meses nos Estados Unidos e 4 meses aqui no Brasil, na Já era um Moca. mestre. Já era um Já mestre, era um cara. mestre. Enfim, conhecendo depois ele um pouco, ele trabalhou com. Ele aprendeu, né? Foi pupilo ali de vários mestres carrozieres, né? Europeus, eu acho que é assim que fala. O que o Salzano faz? O Salzano é um metal shaper, né? Ou seja, na verdade, o foco principal dele é reconstruir carros antigos, principalmente os colecionáveis, os raros. Meu, se eu olhar no portfólio dele, cara, os trabalhos que ele já fez fora do Brasil, Alfa Romeos, assim, super antigas, avaliadas em mais de US$ 1 milhão, sabe? Coisas assim, Ferraris e assim por diante. Inclusive, recentemente, eu acho que foi ano passado, ele finalizou uma Maserati, cara. Eu nem sabia que existia esse carro. Tinha um protótipo de Maserati que veio para. Aliás, foi mandado aqui para o Brasil justamente para ele poder fazer. Ele praticamente refez o carro inteiro. Ele fez uma carroceria inteira nova para o carro. É um carro que é protótipo, acho que é da década de 60. Eu me lembro dele ter falado alguma Cara, coisa assim. incrível o negócio. Mas enfim, estamos falando dos carros e aqui, etc. E o cara é genial, e ele é uma figura assim, muito bacana. E o cara realmente manja do negócio. E aí a gente acabou descobrindo que o Salzano, aqui na Moca, onde é o espaço dele, ele estava dando curso de Metal Shape. Aí o Caíto me intimou, quer dizer, me intimou não, mas jogou para mim, falou: "E aí, Tu vai fazer eu essa pago o porra. curso, você tem a manha de ir lá fazer e vão fazer o tanque de alumínio?" Eu É. falei: "Nossa, velho". Comprei a briga na hora, eu falei: "Vamos lá, vamos embora". Eu falei: "Não sabia o que ia dar ou não". Conversamos com o Alexandre, ele falou: "Não,
beleza, vem pra cá, vamos fazer o trabalho e qualquer coisa eu te ajudo, etc. E começou daí, 2016. Eu dou aula, também para quem não me conhece, eu dou aula já eu dou aula em universidades, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Isso já tem quase 20 anos, né? 18 anos para ser mais exato. E dando aula tanto no curso de arquitetura quanto no curso de design de produto. Quando rolou essa oportunidade, eu falei, isso aqui é uma oportunidade que precisa ser registrada, não dá para ficar assim. Eu pensei em gravar uns vídeos como material para as minhas aulas na faculdade. Sim. Acabou. Aí eu liguei para o meu primo, né, o Júnior, e que ele sempre mexeu com essa coisa de câmera e etc. Então eu havia pensado em registrar isso. Falando com o Júnior, ele falou, porra, eu conheço um cara que tem uma produtora que isso é um conteúdo que ele vai ter interesse, etc. Mas então, concluindo, e aí com essas, cara, ele foi conhecer o espaço, foi conhecer a moto, foi conhecer o Alexandre, nós fomos no boteco lá na esquina, trocamos uma ideia, tomando uma cerveja lá, e porra, naquele dia eu fui pra casa, era uma sexta-feira, no final de semana eu fiquei pensando, preciso dar um nome, e entrou isso, motocultura, que a gente ficou falando muito dessa coisa de cultura, né? E aí juntando motocultura, ficou isso mesmo, motocultura. Nesse mesmo final de semana eu desenhei o primeiro logo. Na semana seguinte eu estava criando o canal no YouTube, a página no Facebook, tacamos lá um logo e começamos a gravar os primeiros episódios. Inclusive, se você tiver curiosidade, acessa lá. Aí onde você está no YouTube, tem vários vídeos nossos, inclusive esses iniciais, desde 2016, acho que são 11 episódios que mostra justamente essa coisa aí da moto sendo feita. Foi a primeira websérie de onde nasceu o Motocultura. 3 meses depois, Alec, a gente fez uma festa de lançamento lá em Pinheiros, e porra, aí o Motocultura saiu dessa coisa mambembe, digamos assim, para tentar ser A ideia sempre era essa, sabe? Tentar ser uma referência não tentar ser uma referência, mas na verdade tentar ser um veículo dedicado a fomentar, a apoiar a customização no Brasil. E acho que acontece muito bem, cara. Em termos eu sempre falei isso, questão editorial, as imagens que vocês postam, sempre é muito bacana, é uma coisa de primeiro mundo mesmo, coisa, sabe, tipo, por mais dificuldade que se tenha, sempre tem uma fotinho postada, sempre tem alguma coisa interessante legal, lá. Cara. Entendeu? E falando em editorial, é o cara que tá ali, que acabou de chegar, que tá por trás ali da câmera e venha para cá, Guilherme. Se não fosse esse cara, até aproveitando, você sabe que isso rolou? Boa noite. Olha lá, boas. E aí, Guilherme? Beleza, cara? Show de bola. Cheguei. E é isso, cara, porque, isso foi o segundo semestre de 2016 que rolou dessa maneira. Quando a gente terminou a primeira websérie, aí, por uma questão financeira, não rolaram outras na época, mas aí eu conheci o Guilherme, cara. E aí eu cheguei pro Guilherme lá na humildade e falei, é o seguinte, tô com uma batata quente na mão, sem saber direito o que fazer, e você que é o cara, o que você acha? Ele na hora, topou, nunca me disse não pra nada. Se não fosse esse cara, com certeza a Motocultura tinha morrido lá atrás. Mentira. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Legal, mas qual era o assunto? Eu cheguei com o trem andando aqui, enfim, sentei na janela. Não, a gente estava falando sobre o início do Motocultura, que tudo começou em 2016, com um projeto que estava em andamento, e a gente acabou chegando na parte editorial, que o Duque estava falando a respeito do que era importante. O Duque contou mais ou menos a história do como começou e tal, é isso, né, Duque? E aí, quando você chegou, né? Você chegou no Motocultura. Acho que uma coisa muito legal desde o início é que, enfim, logo no início do Motocultura, aquela história, né? Claro, o pessoal sempre tem um interesse. As coisas têm um custo para acontecer. Claro. E é normal que a gente tente monetizar, né, para no mínimo bancar esse custo. Então é normal, né? Tinha entrado logo no início do Motocultura uma produtora interessada no conteúdo, interessada em produzir
e publicar esse conteúdo, mas a gente acabou não conseguindo reverter isso em grana, automaticamente não viabilizou ficar bancando toda a estrutura dessa produtora para continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E aí uma coisa que foi legal com o Guilis é que nós sempre tivemos um mesmo ideal, que era o seguinte: vamos tentar fazer o nosso melhor dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que a gente acredita, que era apoiar efetivamente a cena e sem se preocupar com grana, cara, né? Então, e aí estamos até hoje, estamos em 2022. Estamos há anos sem se preocupar com grana. A gente é milionário, na verdade, né? Mas a parte legal, acho que a parte mais rica da coisa era o que a gente queria, era fazer o Motocultura acontecer e acontecer, assim, ter uma relevância. Então hoje a gente tem aí uma galera que segue, tem alguns eventos que a gente faz que meio que já virou tradição. Quando a gente demora um pouco para fazer, a galera cobra: porra, e aí, esse ano não vai rolar o concurso? Não vai ter isso, não vai ter aquilo? Pessoal que já conhece, né, que já está acostumado a saber aquilo que a gente faz. Então, hoje, cara, humildemente, né, mas eu preciso falar isso, eu tô puta feliz, assim, super feliz, porque realmente eu acho que o Motocultura, ele tá exatamente no ponto que eu desejava lá atrás, né? Ter a relevância que a gente tem. E, pô, os customizadores aí hoje são baita queridos nossos, né? A gente tenta ajudar da melhor forma possível, né? A gente acaba conhecendo todo mundo, um negócio bem legal. E o grande lance do Guilis, que eu preciso colocar um pouquinho isso, eu falo pra caraca, galera, então eu vou falar isso que é pra passar um pouco a palavra pro Guilis. Mas uma coisa que o Guilis trouxe que eu acho que foi decisivo é a cara do Motocultura atual. Então, desde o início, a ideia era assim: se for para fazer aquilo que já existe, não vamos perder tempo. Se é para fazer um negócio diferenciado, não só por ser diferenciado, mas para ter realmente um olhar que a gente acredita ser pertinente, né? E o Guilis, com toda a experiência que ele tem e tudo, e tá lá registrado, galera, acessa lá o site, né, motocultura.com.br. Meu, tem umas matérias lá fantásticas, não é porque é o Guilis, não é porque é o Motocultura, não, mas vários jornalistas que eu já tive o prazer de conversar, até em eventos, etc. O pessoal vem comentar isso comigo, né? Pô, a Motocultura é legal pra caramba, meu, tem umas matérias lá legais. Aliás, tem galera que vai lá e pega conteúdo, muitas vezes copia e cola e coloca em outro lugar, que a gente sabe. Já trocamos essa ideia, inclusive. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas legal, cara, mas beleza, entendeu? Eu acho que o importante é que, assim, uma coisa que o Guilis está fazendo, mesmo que estejam copiando e não dando os devidos créditos, tá mostrando um olhar que, meu, não é simplesmente ficar fazendo review de moto, cara. Não, longe disso, inclusive, entendeu? Né? Então, Guilis, fala você um pouco, cara. Legal. Não, eu me senti privilegiado aqui, agradeço, Duque. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo, então, e eu vou olhar para aquela câmera que eu fui instruído para olhar para aquela câmera e fazer uma voz sensual. Mentira, na verdade é só olhar para ela. Que vocês estão aí, e eu tô vendo vocês. Não, cara, isso é muito legal porque, assim, do nada apareceu o convite do Duque, né? Eu não sei quando ele me descobriu. Ele me viu em algum lugar e do nada ele pensou... Café Racer Brasil, Zil. É verdade. Não, eu sei que, pô, você não quer fazer um rolê comigo? Aí tal, tô com esse site do Motocultura. Cara, e foi muito legal porque a gente bateu um papo, começamos a conversar. E o mais engraçado, né, Duque, que, assim, as pessoas acostumaram a associar o Motocultura a você e eu, né? E Sim. O que o pessoal não imagina é que a gente não tem uma convivência muito próxima, né? Puta, não tem. Isso é muito louco, né? Louco. Tipo, cada um num lado aqui, mas tipo, eu acho que a gente saiu, sei lá, pra beber uma cerveja junto 1 ou 2 vezes na vida, né? Puta, Alguma coisa assim, né? Até pra dar um rolê de moto, né? É verdade. Inclusive, isso é louco, mas enfim... E aí eu achei bacana, eu conversei com o Duque e falei, olha, existia uma fórmula do Motocultura que o Duque bolou, ele teve a ideia que nasceu ali e tal, teve a festa de lançamento que você comentou, e aí a gente começou a conversar, e mais no sentido de como eu tô nesse meio, né, de jornalismo há muito tempo, desde 98, enfim, eu acabei ficando com uma cabeça meio editorial, né? Eu convivi com jornalistas durante muito tempo. Aliás, um parêntese, 7 de abril, Dia do Jornalista, um baita abraço para
todos os jornalistas desse Brasil. Boa. E aí, a gente começou a discutir o que seria uma linha editorial do Motocultura, né? E eu vim com essa ideia meio maluca. Eu falei, olha, Duque, a gente começar a falar das mesmas coisas que todo mundo fala, é meio furado, a gente vai ser só mais um, né? Sim. E eu vi com uma ideia maluca, que acho que é o que nos deixou sem ganhar um centavo até hoje, que eu falei, cara, quando não tiver ninguém falando de um negócio, vamos falar daquele negócio. Vamos contar uma história que ninguém vai contar. De certa forma funciona, mas é uma faca de dois gumes, né? A gente poderia, eu julgo, não sei, a gente poderia estar fazendo review, sei lá, que moto nova que tem no mercado, me ajuda, não sei. Puta, cara, a nova Honda XYZ, pronto, lançaram. A nova Ducati Multistrada V4, essa eu fui no lançamento. Então, pronto. Nossa, e a gente poderia ter lá feito uma matéria. Não, Ducati V4S 1200, 300, 42B, papapá. Mas aí você entra no dia seguinte, ou na semana seguinte, você procura no Google Ducati V4 M2B, V4Z, 200 mil matérias, sabe? Então é bem complicado. África Twin. Talvez isso dê grana, de alguma forma. Para alguns colegas aí, produtores de conteúdo, é o que sustenta, né? Sim. Mas aí você fica caminhando numa linha muito tênue de, beleza, é mais do mesmo. E eu vim com essa ideia, cara, vamos, sei lá, estão falando de um assunto, vamos pro lado oposto. E eu curto escrever pra caramba, não sou jornalista de formação, mas trabalhei durante muito tempo com jornalistas e por osmose peguei uma série de coisas e tal. Eu adoro escrever, adoro. Só que também é um dilema. Sim. As pessoas não leem mais. Isso é fato. As pessoas não leem mais, assim. Faz um vídeo, aqui tá o Alec para provar isso, não? Faz vídeo, faz documentário, mas realmente. E é difícil, e assim, escrever é difícil. Para fazer algumas matérias do Motocultura, às vezes eu levava, cara, 3 dias, pesquisando, e aí ia ver se tinha algum viés diferente, checava se uma informação estava correta, e tentando dar uma cara diferente para aquela matéria, né, um outro viés. Eu gosto muito do lance de história, então sempre pego uma vibe meio história de alguns modelos e faço umas ligações loucas de assuntos. Só que é meio frustrante, porque assim, as pessoas não leem mais. Isso é fato, a gente não pode negar, a gente vive nesse mundo digital que está cada vez mais rápido, cada vez mais... E você gasta uma energia muito grande para escrever um conteúdo ali que pouca gente vai olhar, né? Então, por isso agora eu anuncio que a gente vai fazer vídeo. Mentira, não sei. Mas tô aqui pra isso, porra. Toda oportunidade que eu tiver de escrever, fazer uma matéria legal, bacana, vamos lá. E o Duque foi um cara sensacional, que assim, eu não sei porquê, todas as ideias, o que eu falei pra ele, não, Duque, vamos fazer assim, vamos fazer assado, ele achou tudo lindo. Ele achou maravilhoso e deu todo o apoio do mundo e falou, não, Guilherme, é isso aí, vamos fazer assim. Mas a gente pensa igual em muitas coisas. Muitas coisas. Quando a gente começou a... Teve a ideia dos workshops, né, Duque? Sim, puta. Que aí você veio com a ideia, foi até no teu antigo escritório. Eu lembro que eu fui lá pra gente bater um papo. Foi, verdade. Quando você ainda tinha a 966? A 996. A 996 lá na tua sala e depois... Tchau, vendeu. Não tem mais. Não tem. Essa não tem. Que pena, cara. Ficava bonita lá. Ficava. E a gente discutiu lá um negócio. Pô, vamos fazer um negócio bacana, papapá. E aí, nessas conversas, né, nasceu o workshop, Exato. Já tinha nascido o primeiro concurso de customização, né? Verdade. Que esse não falha, todo ano tem. Acabamos, inclusive, vocês que de repente não assistiram, final do ano passado, exatamente em dezembro, acho que foi do segundo, eu não lembro exatamente o dia, mas foi na primeira quinzena de dezembro, nós fizemos o concurso 2021 do Motocultura, né? E que foi uma live. Verdade. Nós gravamos lá no espaço do Ricardo Medrano, né? Lá na Johnny Wash. E, cara, puta, foi animal. Foi bem legal. Enfim, e o assunto perdemos, mas vamos pro próximo, então. Estávamos lá, né? Estávamos contando a história do Motocultura e chegamos na hora que eu cheguei no Motocultura e estragou tudo. Fudeu tudo. Tecnicamente, a gente tinha parado no Salzano. Tecnicamente, a gente estava no projeto... Não, na verdade, isso acabou seguindo, e aí eu estava comentando, na verdade, quando o Guilherme chegou, que em 2017 ele acabou topando aí entrar nessa história aí do Motocultura comigo.
E a gente começou realmente, que nem o Guilherme estava falando, de estudar como é que seriam os próximos passos. Para não ser repetitivo, ele já falou, e depois, na sequência disso, a gente começou a tentar entender o que a gente poderia fazer Que não era igual. que não era igual e que poderia ajudar a cena da customização no Brasil, né? Apoiando aí os customizadores, né? Então, aproveitando, uma coisa que foi legal com motocultura é que, claro que já existe customização no Brasil bem antes disso, mas a gente sabe que teve aí principalmente, acho que a partir aí dos anos 2000, começou a ter uma febre aí, uma coisa meio de um revival sobre café racer, né? As Verdade. coisas das motos inglesas, isso lá fora, né? E aí começou a trazer um lifestyle, né? Vamos colocar dessa maneira, em cima de motos customizadas como se fossem caracterizadas da década de 60, as verdadeiras café racers, né? E aí a gente começou a observar isso acontecendo por aqui. Então, eu acho que o motocultura tem, né, com certeza, como tudo, tem um delay meio grande do que rola lá fora até começar a rolar aqui. Eu acho que a motocultura começou mais ou menos na época que a coisa começou a pegar mais, digamos assim, que a coisa estava começando a acontecer para valer. Então a gente viu muitos caras que hoje, o que eu acho mais legal é que a gente acompanhou muitos dos caras que estão hoje no mercado, a gente Do começou começo. desde o início. É verdade.